Bom, vamos continuar, né? Vamos lá. Bom, a gente falou sobre gestão, e aí lá no começo da conversa que a gente estava no olho do dono, a gente começou falando sobre a dicotomia que tem das empresas que não fazem, né, planejamento, das empresas que realmente fazem. A gente acabou entendendo que quanto mais eu trago para mim a possibilidade do planejamento para minha empresa, com os meus conhecimentos, com os colaboradores, melhor, porque mais refinado eu fico. Tanto na captura de perfil de consumidor, comportamento de consumidor, concorrência, tecnologia, quanto na parte histórica também, para a gente trazer informação histórica para principalmente entender as sazonalidades do nosso negócio e como a gente pode se planejar para isso. A gente falou sobre indicadores, né, de acompanhamento para poder ajustar o plano o máximo possível, para poder deixar ele realmente em linha com o que a gente tinha estabelecido. Falamos sobre usar tecnologias e ferramentas como um meio. Então, a partir das minhas necessidades, a gente consegue usar uma tecnologia apropriada para atendê-las e não pegar uma tecnologia e transformar o nosso negócio para realmente só poder usar a tecnologia sem fazer nenhum sentido. Eu acho que era basicamente isso, né, que a gente comentou até agora. E o Benê estava falando sobre a parte interna, né? Como é que a gente capacita as pessoas, como é que a gente fomenta isso, as lições aprendidas lá dentro da empresa, para poder planejar melhor. Certo, Benê? Certo. O que eu dizia era que, tomando como base que o aprendizado é fundamental para a existência do negócio, para a continuidade do negócio, aprendizado tem a ver com educação. Educação tem a ver com competências. Então, a partir do que eu faço, quais são as competências técnicas e quais são as competências emocionais que as pessoas precisam desenvolver. Isso tem, quanto mais eu conhecer o meu quadro de colaboradores, mais fácil isso vai ficar. Então, com isso, a ideia de que eu não vou, eu tenho que desenvolver um modelo interno de educação é muito mais forte agora do que era antes, né? De novo, aquela nossa conversa de que a ferramenta ela tem que servir à minha necessidade e não ao contrário, né? Então, para fechar esse ponto da educação interna, a partir do que é importante para o meu negócio, a partir de quais são as competências técnicas e emocionais que a minha equipe ou as minhas equipes precisam desenvolver, eu vou trazendo esse conceito para dentro da organização, para dentro dos processos, incorporando isso ao dia a dia das pessoas, né? De uma maneira que isso faça sentido para as pessoas. Então, até a educação dos colaboradores tem um formato diferente, né? Voltado para esse binômio necessidade-ferramenta, né? Era isso. Trazer inovação para dentro do negócio, eu realmente penso que tem que estar dentro do planejamento. Isso não pode faltar, de forma alguma. Ainda que seja para pequeno e médio negócio, ainda que seja para autônomo, de qualquer forma, tem que trazer. Eu percebo muito quando você busca participar, antes da pandemia, claro, né? Tinha várias feiras de segmento e que traz bastante interatividade com relação a inovações para o seu negócio, e também quando você acompanha pessoas do seu segmento que são referências de mercado, que você lança novidades, ainda que seja para a sua região, né? De acordo com o seu nicho de mercado, tudo isso é muito importante, né? Traz bastante resultado para dentro do negócio. Deixa de ficar aquela coisa parada. E isso agora
é um assunto muito importante para a gente abordar, porque a gente está saindo de um período de muita, que estava tudo estagnado, e fazer o carro movimentar é o mais complicado, né? O pessoal estava muito parado e muitas pessoas estão pegando seu planejamento de 2018, 2019, tentando atualizar ele para trazer para 2022 agora. E isso é impossível, porque a gente está num cenário totalmente novo, em um mundo que já mudou, não vai voltar ao que era antes, e realmente não vai voltar. E a gente precisa se readequar, né? Eu até coloquei algumas questões aqui que é importante a gente colocar. Quando é, é, a gente tem, estou falando de pequeno negócio, quando ele visa os negócios maiores como se fosse referência, mas ele em si não se vê como tal, é importante também ele repensar essas questões, porque essa questão de influenciadores de marca, influenciadores de geradores de tendência, tudo isso é muito importante, né? Trabalhar suas mídias sociais, trabalhar o seu Instagram, Facebook não, nem tanto mais, né? Mais o Instagram e as outras mídias, né? Para o pequeno e médio negócio, isso faz toda a diferença, né? A gente fala muito de empresas familiares, e quando os fundadores ou o pessoal que está na linha de frente coloca sua cara no negócio e tenta fazer a diferença, né? Colocando a sua imagem, isso faz bastante diferença no negócio local, né? E é muito importante ser referência, né? Gerar inovação, tudo isso melhore muito, né? Treinamento para a equipe, gestão de talento, gestão de inovação, são palavras que para o pequeno negócio ainda é bastante novo, mas isso precisa se tornar realidade, ainda que seja para um negócio local, ainda que seja para um negócio em ascensão ou que está se readequando à realidade atual, isso faz toda a diferença. O, essa atualização que você falou é o seguinte, a primeira, eu falei da primeira parte da dicotomia, mas a segunda parte aí você falou de 2018, atualizar o plano, é realmente esse plano de longa data que a gente está acostumado, né? Que as coisas antigamente elas mudavam de uma maneira menos acelerada do que hoje. Então, apesar de ser uma bola de cristal, um plano, eu tinha mais aderência por um período maior de tempo. Hoje não, hoje é muito rápido, é muito dinâmico. Então, metodologias ágeis que estão aí na moda, elas realmente mostram que as empresas precisam se movimentar e rápido. E aí uma provocação que é importante o plano, ele é dinâmico. Ele não pode ser estático em hipótese alguma, porque as variáveis mudam da noite para o dia. E uma variável que muda pode fazer uma diferença significativa no seu plano para você ajustar e ajustar rápido. Então, ter a percepção rápida dessa variável, a mudança que ela teve, e ajustar de maneira muito rápida. Porque o plano ele acaba sendo dinâmico e ele não tem mais um prazo de validade. Olha, eu fiz um plano agora, daqui a 3 meses eu vou olhar para ele e ver se acertei ou errei. Não, eu preciso olhar para ele diariamente. Acabou essa independência que a gente tinha, né? Que as empresas, eu já vejo muitas empresas ainda atualmente fazendo plano orçamentário, planejamento do ano seguinte, eles começam em outubro. Em janeiro já não funciona mais nada. Em janeiro já não tem nada a ver com a realidade. E aí você começa a ser cobrado por uma coisa ou ficar insatisfeito com algo que não faz mais realidade para você, não faz mais sentido. Mas aí você vê um número lá, eu precisava estar com 10, estou só com 8. Mas esse 8 já é um 10 se você olhar para a nova realidade. E a gente não começa a ser comparado por coisas diferentes. Então eu vejo que essa atualização
o Benê falou internamente, eu falei externamente, da gente buscar continuamente informações que afetem o nosso negócio e que a gente, ao entender essas mudanças através das pessoas que estão na sua equipe, né, usar todo o capital intelectual da tua empresa, você automaticamente faça os ajustes necessários no seu planejamento, porque ele é uma foto de uma realidade que você busca alcançar. E você vai ter os seus desafios, mas dentro de uma realidade mais factível. E não numa premissa que já não faz mais sentido nenhum. Essa imprevisibilidade, ela sempre houve e agora ela está cada dia mais forte, né? Tem um princípio matemático que diz que a estabilidade eterna ou contínua, ela não existe, né? Então, você sabe disso melhor do que eu. Então, a variabilidade, ela sempre vai acontecer. O trabalho todo é você se conhecer o seu negócio, estar munido das informações suficientes para você se deixar abalar o menos possível com essas variações, né? Com essa variabilidade, com essa instabilidade. E aí tudo tem a ver com a monitoração dos resultados, né? Então, uma mudança, e aí isso é importante que a gente ressalte, porque embora não seja a cultura do micro, do pequeno, do micro, ou até aquele cara que o negócio dele é só ele, que é menos micro até, ele precisa estar antenado no que está acontecendo todos os dias. Isso que você acabou de falar. Então, o que ele imaginou que ia acontecer amanhã, hoje já mudou. Michele já colocou aqui que recebeu o aluguel dela com um aumento hoje. Ela não estava prevendo o aumento na conta de luz. Bom, e aí, diante dessas contingências, o que você vai fazer? Cada vez que você faz a avaliação da situação, que você entende os resultados, você tem diante de você um novo cenário e provavelmente novas oportunidades. Então, a sua ação, ela vai ser tão efetiva quanto mais proativo você for no entendimento da situação. E esse entendimento você só consegue se você fizer o monitoramento desses indicadores todos que você acabou de falar, Marcelo, né? E que mudam todos os dias, né? Eu entendo a Michelle. Hoje, uma amiga também me procurou dizendo exatamente isso. O aluguel dela também subiu 36%. Ela teve a notícia hoje. E ela me falou, e agora? O que eu vou fazer? Estou pensando em fechar. E é muito complicado. A pessoa, ao mesmo tempo que ele é a dona, é a vendedora, é a compradora, é a responsável pelo planejamento, pela execução, pelo financeiro, por tudo. É o nome dela que está em jogo, é a cara dela que está ali todos os dias. Então, assim, é muito complicado. A gente fala muito do que se deve ou não fazer, indicadores, tudo que se deve olhar, mas o dia a dia do dono é complicado. Não adianta a gente falar que não e que vamos olhar os indicadores. Gente, no dia a dia bate o desespero, bate o medo, bate a insegurança, porque é o seu patrimônio e normalmente é o da sua família que está em risco, né? É a sua família que está ali. Então, para o pequeno e médio negócio é complicado, porque não tem planejamento que previa, como a Michelle trouxe ali, nem no cenário pessimista dela ele imaginava uma situação assim, realmente. Nem no cenário pessimista a gente imaginava o litro de gasolina a R$7 e a questão da conta de energia, que vai subir ainda mais. São várias questões que a gente precisa refletir e que muitas vezes eu volto com aquela questão. A gente também tem que pensar até que ponto vale a pena se manter naquele negócio ou mudar de negócio ou repensar o seu negócio.
também faz parte de planejamento isso. Infelizmente, não dá para a gente tampar o sol com a peneira e pensar, não, vai mudar, vai melhorar, ou vou demitir, isso já vai compensar. Não é assim que funciona. A realidade do dia a dia é complexo, é difícil. Eu fiz um planejamento semana passada para duas unidades de venda diferentes. Para uma está um cenário e para outra está totalmente o oposto. E para cada um, apesar de ser a mesma empresa, você tem que fazer pensamentos totalmente distintos para cada um. E também uma teve um reajuste de 30 e tantos por cento de aluguel, o outro já foi um pouco menos, já deu para poder adequar um pouco mais. E é complicado, porque assim, não tem faculdade no mundo que faça você aprender a lidar com tudo isso. Não tem histórico profissional que faça você saber lidar com essas situações todas. E a gente precisa de lives como essa para a gente desabafar, conversar, trocar ideia, pensar, arejar, porque é muito necessário, é muito importante. É verdade. Só para completar um pouco do que a Regiane falou, posso, Marcelo, passar na sua frente? Pode, por favor, fica à vontade. O que você trouxe, Regiane, é muito interessante. E olha só, os dois planejamentos que você teve e os dois cenários que você vislumbrou para um para outro, você só descobriu porque você fez um mínimo de planejamento, porque você se sentou e estudou um pouquinho a situação. Então, só para não parecer que a gente precisa ter grandes e complicados processos de indicadores, você precisa ter um mínimo de controle sobre os números, né? Porque senão você nem vai saber o que fazer. Até para você tomar a decisão de que, bom, será que vale a pena eu continuar nesse negócio? Você precisa ter um mínimo de conhecimento do que você tem ao seu redor. Então, realmente não precisam ser aqueles indicadores muito complexos. O que foi importante para você medir, e aí cada negócio é que vai dizer o que você precisa medir, isso você mede e acompanha. E à medida que a coisa vai acontecendo, você tem uma noção mínima do que você pode fazer ou não. Então, não precisa ser nada muito complexo, mas precisa ter um mínimo de controle sobre as coisas, né? Sem dúvida. Benê, você comentou, Regiane, vocês comentaram agora uma questão importante. Planejamento, ele é uma realidade. Se eu não conheço meus números, eu vou ficar na tentativa e erro. Eu vejo que muitas empresas, o planejamento está na receita, focado na receita, na busca de clientes, na busca não sei o quê. E não se olha tanto quanto deveria para a constituição dos custos que a tua empresa tem. E aí você fala assim, puxa, o aluguel, aumentou o aluguel. Tá bom. É um risco, é uma variável que não está na minha mão, mas se eu entendo isso, como é que eu já começo a olhar para algum planejamento onde eu consigo reduzir o custo do aluguel? Porque o aluguel não vai reduzir. Não existe um bom samaritano que vai falar assim, nossa, agora eu vou reduzir 20% do aluguel para você. Não vai. Vai aumentar em função dos indicadores que estão indexados no contrato de aluguel, que era o IGPM, agora está indo para o IPCA. O IGPM subiu 30 e tantos por cento, que é um absurdo, e hoje já se analisa pelo IPCA. O último reajuste do aluguel que eu tinha na loja era 28% que alugava. Não vai aumentar, não tem como. É impossível isso. A gente ajustou pelo IPCA, que é um número hoje mais próximo da realidade, mesmo assim é um aumento. Então, esse aumento é uma constante. Aumento de folha de pagamento é uma constante. Não existe redução de folha de pagamento. Então, ou eu olho para a minha estrutura a médio e longo prazo e falo assim, puxa, eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso olhar para isso porque cada ano que passa, isso aumenta. E se os preços não acompanham, a minha margem vai diminuindo ao longo do tempo. Então, conhecer a sua estrutura de custo
para planejamento é você ter ações que vão ajudar você a sair de situações como um aumento de aluguel, como se a energia elétrica é um custo alto no meu processo de fabricação, eu tenho a energia como uma coisa que eu preciso olhar. Poxa, vale a pena colocar energia solar? O que vale a pena? Mas eu preciso ter isso na cabeça. Se eu não tenho isso na cabeça, eu vou ser pego de surpresa mesmo. Eu vou mesmo, porque não existe possibilidade alguma de redução de aluguel, redução de energia, redução de folha de pagamento que eu vejo na história. Existem os benefícios do governo em função da pandemia, que ocorreram em função da dificuldade de manter aberta e fechada. Tudo bem, isso são questões pontuais, mas não são questões sistêmicas. Se eu não olho para isso, eu fico buscando só a receita, e eu vou aumentar a receita com aquela ilusão que eu vou ganhar mais. E não vou, porque os meus custos estão aumentando também. Existe uma percepção errônea de você pensar, nossa, eu tenho que vender, vender, vender. Mas eu estou vendendo com ou margem menores até prejuízo às vezes, se eu não tenho esse conhecimento. A gente falou na live anterior sobre isso, né, de custo é que nem unha, você precisa cortar sempre. E é de fato. E o plano operacional, ou planejamento do futuro do seu negócio, ele igualmente ele é válido para a receita como para o custo. Não tem como segregar uma coisa da outra. E aí a questão de versões pessimistas, realistas, né, otimistas do plano, elas vão em função dos dois cenários. Receita, versão pessimista, otimista e realista. Custo, versão pessimista, otimista e realista. Se eu não olhar para essas duas variáveis, eu vou realmente ficar no escuro e vou sofrer muito em função de mudança de valores repentinos que vão acontecer durante a minha jornada. Não tem jeito. A minha leitura de toda essa live é: a gente tem que estudar mais, tem que aprender mais, tem que buscar novas e novas ferramentas de gestão, Tem que se principalmente. atualizar mais. Se atualizar mais, exatamente. Todo dia. Porque são cenários novos, totalmente diferentes, e realmente não vai voltar ao que era. Pelo contrário, a cada dia coisas novas vão surgir, né? E a gente realmente precisa se adequar a cada uma delas e movimentar a balança, né? Para ver o que pode ser adequado, o que pode ser mudado para conseguir superar esses tempos agora. Uhum. Uma coisa interessante, ainda eu vou trazer mais uma vez, a gente está quase terminando, mas é rápido. Voltando novamente para o ambiente interno. Uma coisa que ela pensando na gestão da empresa no futuro. A gente ainda tem muito modelo de colaborador que trabalha executando tarefa, né? Então, uma coisa que faz diferença nesse planejamento todo é você tirar o foco da tarefa e trazer isso para processo. Então, o processo é muito mais amplo do que a atividade, do que a tarefa em si. A tarefa é uma unidade, né? Então, os colaboradores que saem da visão de que eles executam tarefas dentro da organização e sim, que eles não executam apenas tarefas na organização, mas sim que aquelas tarefas fazem parte de um processo maior, isso faz uma diferença grande, porque a visão passa a ser outra, né? Então, o foco passa daquela atividade, daquele momento isolado que as coisas estão acontecendo, para qual é o resultado disso no final do processo, qual é o impacto disso no cliente, qual é a geração de valor disso no final, né? Então, era só uma coisa que eu queria trazer também, né? Tudo isso tem a ver com a mudança
de como você estrutura internamente qualquer coisa que você faça. Eu acho que para a gente tentar sumarizar ou tentar dar um direcionamento, o plano de fato, ele é uma realidade que eu preciso olhar com carinho, porque uma mudança me impacta significativamente. Então, quanto mais eu olho, quanto mais eu atualizo, quanto mais me mantenho atualizado, como a Regiane falou, né, que a gente precisa aprender todo dia, é isso. Eu mais próximo de uma realidade eu tô com o meu plano. Se eu ficar sempre indo pelo efeito manada, né? Olha, aconteceu isso, puxa, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também? É um risco. Eu acho que cada negócio é um negócio, cada cabeça é uma sentença, cada equipe tem um capital intelectual diferente, cada tipo de pessoas tem necessidades diferentes. Então, eu acho que não é por aí. É você realmente conhecer o seu negócio, conhecer de fato o seu negócio, conhecer os impactos, as variáveis que impactam e são importantes para o seu negócio, sejam energia. Puxa, energia é um problema, tá? Eu estou vendo que está tendo um período de estiagem muito forte. Para quem é de Poços, olha a represa Bortolã, você vê o quão crítico é o processo. E a energia vai aumentar, não tem segredo. Não existe segredo. Não tem chuva, a energia fica mais cara, porque é para tentar conter a sua utilização. Os valores estão crescendo, a gente paga bandeira vermelha, bandeira não sei o quê, e acaba pagando cada vez mais. Legislação trabalhista, eu sei que mês tal é o acordo sindical, eu tenho que ajustar a minha folha de pagamento. Puxa, eu tenho que olhar para isso e entender que isso é uma realidade e eu vou começar a me ajustar. Então, o plano ele não é estático, ele é dinâmico. Quanto mais eu consigo capturar as informações rapidamente e olhar para o plano e fazer essa transcrição para o plano, melhor para a empresa. Eu não tenho dúvida disso. Concordo em gênero, número e grau. Desculpa, Benê, pode concluir. Não, Depois só eu dizer que eu complemento. concordo com o que o Marcelo falou, sem adição. Eu só queria complementar com o seguinte, a inovação dentro do planejamento é fundamental, principalmente na mentalidade dos colaboradores, né? O Benê trouxe isso para a gente e realmente é um fato, e a gente precisa destacar isso. Quando a gente se antecipa e faz essa questão toda de se planejar, de entender, conhecer o seu negócio e principalmente trazer o pessoal para perto, né, com transparência, porque não adianta você esconder do pessoal e não trazer eles para dentro da gestão do negócio. Isso torna o problema ainda pior, ainda maior. E o dono do negócio, ele também é gente, ele é ser humano e ele também sente as dores do seu negócio, mais até do que os outros. E é importante tudo isso ser compartilhado, né? E a questão que eu me refiro à inovação é porque eu tive muitos frutos positivos com isso, porque a partir do momento que você faz o pessoal refletir muito mais em soluções, e a gente já fez até live sobre isso, mais em soluções do que no problema em si, né? E trazer eles para inovar a sua mente, isso faz toda a diferença. Não só para o negócio, mas para o convívio, para o ambiente do negócio em si, né? E faz com que as pessoas também entendam esse lado humano do dono, né? Ele entender que ele também precisa fazer parte da gestão, que é algo compartilhado, que é importante ter esse convívio, essa participação. Então, tudo isso a gente precisa realmente reforçar e essa questão do planejamento, ele ser sempre maleável, isso é importante, porque o pequeno e médio negócio, ele não tem o hábito de fazer o planejamento, justamente porque a pessoa é quem
é o capitão do time, é o zagueiro, é o goleiro, ele é tudo. Então, ele pensa, nossa, mas para que eu vou planejar? Vou planejar eu mesmo? Mas você vai planejar você mesmo muitas vezes. E isso faz toda a diferença, faz muita diferença. Você estabelecer metas até mesmo para você, né? Uhum. Não é meta, são objetivos, eu prefiro falar assim. Então, isso faz toda a diferença. E ser um influenciador dentro da sua própria empresa, né? Muito mais do que pessoas de fora ditando o futuro para o seu negócio, né? Você influenciar o seu negócio. Isso faz muita diferença. Sem dúvida, tia. Sem dúvida. Certíssima. Acho que a gente tem que fazer o aprendizado dentro de casa. O profissional, né? O autônomo, né? Quando ele fala empresa de um só, né, Benê? Que o cara chuta, bate escanteio, vai na área correndo para cabecear, sozinho, só tem ele. É difícil. Lógico que é difícil. Só que uma coisa que é importante, a gente, quando é sozinho, a gente deixa de colocar objetivo pra gente. Né? A gente precisa colocar objetivo. Tem que colocar meta, né? Você quer transformar a sua empresa, ela tem que sair do patamar que ela está para um outro lugar. E se você não colocar esses objetivos e começar realistas, né? Factíveis, você acaba ficando na mão. Isso aí. Beleza, gente? Beleza. Amanhã está toda quinta-feira, estamos no Clubhouse às 19 horas, Sim. falando sobre os temas da semana. Então, é importante, se você está ouvindo ou vendo essa live antes das 19 horas de uma quinta-feira, lembre-se que às 19 horas a gente tem um bate-papo bem descontraído, bem profundo sobre os temas da semana. Muito bem, muito obrigada pela participação de todos. Caímos uma vez ou duas, mas conseguimos estar aqui. E até a semana que vem, quarta-feira, estamos de volta. E amanhã no Clubhouse às 19 horas. Obrigada, pessoal. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado por terem Tchau, boa noite. Um abraço, Marcelo Regério. Tchau. Tchau, Benê. Tchau, Regina.